Nesse vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com você sobre a autenticidade. E como que a autenticidade não significa a gente ser diferente. Tem gente que acha que a gente ser diferente, né, das outras pessoas. Tem um pouco a ver, mas não é isso. A autenticidade é a gente ser verdadeiro. Eu estava lendo alguns textos, né, de um dos filósofos que eu gosto bastante, né, que é o Kierkegaard. E o Kierkegaard ele fala muito sobre essa questão da autenticidade, que enquanto a gente não entender que a gente precisa ser pessoas autênticas de verdade na vida, a gente vai viver num eterno desespero. Então, parte do desespero, o Kierkegaard fala bastante sobre essa questão, né, da gente, né, ter questões de desespero na vida, parte disso daí tem a ver com a ideia, né, da gente não ser pessoas autênticas, a gente ter máscaras, a gente tentar impressionar as outras pessoas. Então, se você quer ter uma vida mais legal, a gente fala muito aqui também sobre questão de criação de conteúdo. Se você cria conteúdo e você não é uma pessoa autêntica, sinto em dizer que você não vai muito longe, né, ou vai ter resultados muito pequenos. Então você vai aprender nesse vídeo como você pode ser autêntico de verdade, como você pode deixar suas máscaras, como você pode parar, né, de ligar para, sei lá, pela questão do julgamento das outras pessoas. Então eu tenho certeza que vai valer muito, muito a pena. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa um comentário, fala o que você achou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Várias coisas que eu, enfim, quando eu estava, né, querendo criar esse conteúdo aqui, eu fiz algumas anotações. Se você puder, pega um papel, pega uma caneta, ou então salva esse vídeo para você poder ver depois. Primeira coisa que eu quero comentar com você, a gente falou a respeito da questão de, né, medo de ser julgado, quero comentar isso com você. Quando a gente vive com receio, quando a gente vive com essa ideia de querer agradar todas as pessoas, pra gente ser muito bonzinho e tal, invariavelmente isso vai cortar a nossa criatividade, isso vai cortar a nossa coragem, isso vai fazer com que a gente não faça as coisas que a gente deseja realmente fazer. Porque a gente sempre vai ficar meio com o pé atrás. Pô, se eu fizer isso, o que será que as outras pessoas vão pensar? O que os meus colegas de trabalho, você nem paga os teus boletos, mas está preocupada, né? A pessoa da sua família, e você não se torna uma pessoa autêntica. E o que mais a gente vê na sociedade são pessoas que parecem robozinhos, parecem, sei lá, que são programadas para fazer certas coisas, não podem sair fora do script, não podem ser diferentes, porque senão, né, o que os outros vão pensar? E normalmente as pessoas que se destacam, pessoas que são diferentes, não precisa acreditar em mim, claro que não, mas faça uma avaliação aí na sua vida. Pense em pessoas que você admira, pense aí na sua sociedade mesmo, na sua cidade, onde você trabalha, ou sei lá, qualquer pessoa na televisão, ou pessoas de grande expressão, ou pessoas que você realmente admira, você vai perceber que são pessoas diferentes, são pessoas que são autênticas. E essa autenticidade não é simplesmente pela questão de ser diferente, mas ser verdadeiro. As pessoas que são verdadeiras de verdade, as pessoas que se expressam, eu não estou falando para você ser mal educado, vou falar tudo o que eu penso, não é isso que eu estou falando para você fazer. A autenticidade mais vezes pode ser falta de educação. A gente precisa se conter, né, para certas coisas. Mas falta demais isso. Na parte de criação de conteúdo, então, nem se fala. Eu acompanho muitos criadores de conteúdo, a gente ensina sobre criação de conteúdo também aqui para os nossos alunos. E a gente vê que falta demais isso. As pessoas querem seguir padrões, querem, sei lá, parece que fica tudo muito engessado. Principalmente nessa área de inteligência artificial, né? Que as pessoas, sei lá, seguem aquelas receitazinhas ali, isso aí tá minando demais a autenticidade das pessoas. Então você quer ser um criador de conteúdo de verdade, seja autêntico. Você quer ser uma pessoa livre de verdade, seja autêntico. Você quer ter relacionamentos de verdade, seja autêntico. Mostre quais são as suas opiniões, mostre quais são os seus valores que são inegociáveis para você. Olha, isso eu não faço, eu gosto disso. Sabe, tenha uma opinião firme, tenha uma opinião forte. Todos os líderes fazem isso daí, né? Eu espero que você faça isso também se você quiser ter uma vida mais bacana. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Tome muito cuidado com o medo de você ser julgado, né? Você tem que entender que você é livre, né, para fazer as escolhas que você tem que fazer, né? E não só você pode fazer, mas você tem que fazer. Você tem que ser uma pessoa autêntica, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você entender que você já é único. Eu anotei isso aqui para mim porque eu tenho que interiorizar isso. Eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única. A gente tem que simplesmente aceitar isso. E o que eu vejo, não sei se você concorda comigo, é que parece que
as pessoas elas têm essa uma espécie de obsessão, vamos dizer assim, por ser diferente. Então eu tenho que ser diferente, então sei lá, eu vou adotar um estilo diferente, vou colocar uma roupa diferente para parecer diferente. Não é isso que eu estou dizendo para você. Você não tem que ser obcecado e obstinado ou obstinada em ser diferente. Você tem que entender que você já é. Tem o seu próprio estilo, tem a sua própria voz, não copie os outros, as outras pessoas que são diferentes, porque senão você não vai ser diferente, você vai ser igual aquelas pessoas, não sei se faz sentido para você. De novo, trazendo aqui pra gente, né, que a gente fala muito sobre criação de conteúdo, a gente tem que meio que orientar os nossos alunos, as pessoas que a gente conversa, exatamente para isso. É óbvio que a gente pode ter referências de pessoas, é óbvio que a gente pode e deve emular características, comportamentos de outras pessoas, isso aí é natural. A gente, enquanto seres humanos, basicamente a gente é uma coxa de retalho de várias referências que nós temos, dos nossos pais, nossos avós, nossos professores, os nossos líderes religiosos, pessoas que a gente admira. Então a gente vai pegando um pedacinho de cada pessoa. Mas a gente não precisa ser obstinado em ser diferente, a gente só tem que entender que nós somos diferentes. Você tem seus gostos particulares, peculiares, eu tenho os meus. E entender que não tem nada de errado nisso, né? A gente não pode nem querer ser igual a todo mundo para fazer parte da multidão e nem ser obstinado em querer ser diferente, em tentar achar um estilo que a gente não é, fica incongruente e a gente vai ser diferente, mas a gente não vai ser autêntico. Por isso que não tem a ver com questão, por isso que eu comecei o vídeo falando isso, né? Não tem a ver com, a autenticidade não tem a ver com a gente ser diferente, a gente tem que ser verdadeiro, seja congruente com quem você é. Se você fizer isso, com toda certeza a sua vida vai ser mais fácil. Não vou dizer mais fácil, porque você vai arrumar um monte de problema para sua cabeça também. Mas vai ser muito mais divertida, vai ser muito mais bacana a gente viver a vida que a gente quer viver. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu notei aqui para mim é que quando a gente é autêntico, a gente libera, né, a nossa voz, a gente libera as nossas expressões, a gente libera aquilo que a gente quer realmente ser. E durante muito tempo na minha vida confesso para você que eu fiquei acuado, eu não queria, sei lá, manifestar as minhas opiniões para não as vezes ferir, as outras pessoas não podem não concordar com isso. E eu calava a minha voz, né? Não dizia aquilo que era importante para mim, eu simplesmente obedecia para fazer parte, né, do sistema, para, sei lá, para tentar agradar todo mundo. A autenticidade faz isso, ela libera a nossa voz, ela libera a nossa maneira de ser. E se você faz isso, se você produz conteúdo, se você tem negócios, tanto físicos como aqui na internet, se você é uma pessoa autêntica de verdade, as pessoas conseguem entender que você tem sua própria voz, você tem seu próprio estilo, você tem a própria maneira de você enxergar o mundo e você comunica isso de uma forma realmente autêntica, as pessoas vão se conectar com você. E o que nós estamos dizendo aqui sobre negócios, principalmente esse tipo de negócio, né, com criação de conteúdo, a gente só tem sucesso de verdade se a gente se conectar com as pessoas. E é impossível você se conectar se você não for uma pessoa autêntica. Então tem muita gente que estuda, só com como é que eu posso, né, criar conteúdos que tenha muitas visualizações. Você não precisa de muitas visualizações para te falar a verdade. Você só precisa se conectar com as pessoas certas que querem os seus produtos, os seus serviços, se o teu intuito é ter um negócio, né, lucrativo na internet. Mas é óbvio que a gente tem que estudar, é óbvio que a gente tem que olhar as tendências, existem técnicas para a gente conseguir fazer isso, mas coisas basilares como a autenticidade, elas não podem ser desprezadas. Então, se você quer criar conteúdos de uma forma super bacana, antes de qualquer coisa, antes de técnica, antes de, sei lá, hacks, né, tá sempre na moda, o que está funcionando agora, né, o que está quente agora no mercado. Antes de qualquer coisa, entenda que você tem que ser uma pessoa autêntica. Outra coisa que eu notei para mim, que eu quero passar para você, tem a ver com a postura nossa da nossa vida. A gente precisa querer viver com coragem e não com medo. A maior parte das pessoas vive com medo. Medo de perder o emprego, medo de julgamento, como eu já falei aqui no começo do vídeo. Medo do futuro, então são pessoas ansiosas, medo de não dar certo, né? Se eu fizer as coisas, não der certo, o que as pessoas vão dizer? Tá vendo? Volta lá para a questão do medo de julgamento. E o que a gente precisa é viver com coragem, a gente tem que viver com audácia, a gente tem que, sei lá, quando a gente é autêntico a gente faz isso, a gente não tá nem aí, eu vou lá, vou fazer, eu vou dar a cara, mas se der errado, dane-se, eu vou fazer de novo.
né? Pessoas autênticas, pessoas que realmente têm sucesso na vida, você pode ver que são pessoas corajosas. Isso aqui não é uma, sei lá, não são teorias vazias. São coisas que eu realmente aprendi, né? E tem a ver com os textos do Kierkegaard sobre essa ideia, né, da gente... se a gente quer ter uma vida plena, de verdade, a gente tem que ter autenticidade. Quando a gente mata o nosso eu interior, a gente vive uma vida completamente cinza, né? Uma vida, só parece que a vida perde a cor. Então a gente tem que viver com coragem e não viver com medo. Tá? Isso daí é óbvio que a gente está falando mais a respeito de negócios aqui, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Você quer ter relacionamentos melhores? Seja corajoso. Fale aquilo que você deseja falar, né? Às vezes tem gente que nunca falou um eu te amo para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe. Talvez seja uma conversa difícil. Ou às vezes se posicionar realmente firmemente. Olha, eu não faço esse tipo de coisa, eu não tenho esse tipo de amizade, cortar laços, essas coisas todas. Então tem a ver com o negócio, mas tem a ver com várias coisas na nossa vida também. Viva com coragem, não viva com medo. E a última coisa que eu queria falar para você, mas não vai embora desse vídeo ainda, porque eu tenho assuntos importantes ainda para a gente falar, é só constrói algo grande, presta atenção nisso, quem se encontra primeiro. Só constrói algo grande quem se encontra primeiro. Eu desafio você a encontrar pessoas que têm sucesso nos negócios, sucesso nos relacionamentos, sucesso na saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Duvido você encontrar pessoas que não se encontraram primeiramente. Todas as pessoas que eu conheço, por isso que eu anotei aqui, são pessoas que antes de ter sucesso em todas essas coisas que eu disse aqui para vocês, são pessoas que se encontraram primeiro. São pessoas que sabem o que estão fazendo aqui neste planetinha chamado Planeta Terra. Tem um propósito de vida, tem uma visão de vida. Elas não acordam de manhã em piloto automático fazendo coisas aleatórias, né? Elas têm, né, propósito, sabem o que querem, se encontraram, né, com a sua essência, se conectam com a sua essência, trabalham em coisas que elas gostam, trabalham em coisas que são relevantes para elas, trabalham em coisas que elas sabem que vão edificar tanto elas, como a família delas, como a sociedade de uma forma geral. Então, antes de você pensar em qualquer outra coisa, acho que a gente deveria até ter começado esse vídeo falando sobre isso, você tem que se encontrar. Você tem que entender que cargas d'água você está fazendo aqui. Por que você vive? Você vive para pagar boleto? Você vive, sei lá, para agradar outras pessoas? Tem que se encontrar. Por isso que eu sempre falo, estou sempre falando aqui a respeito da gente meditar, a gente ler, a gente aprender com outras pessoas, porque tem pessoas que passaram pelos problemas que você está passando aí. E às vezes escreveram livros a esse respeito. Por que não ler o que elas escreveram? Tem pessoas que, né, às vezes você está passando por alguma dificuldade, em algum podcast por aí, esse assunto já foi abordado. Qualquer área da sua vida. As informações estão disponíveis aí. Então procure se encontrar, procure entender como é que que realmente você se encontra. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa autêntica, você vai ser uma pessoa verdadeira. E se você fizer isso, você vai ser uma pessoa diferente. Mas não é a diferença, o segredo não está em você ser diferente, está em você ser verdadeiro. E tudo isso começa quando você se encontra, quando você sabe quem realmente você é. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha entendido a profundidade, apesar de parecer muitas coisas aqui superficiais. Thiago, eu já escutei falar sobre... Não, medite sobre isso. Faça, sei lá, pare um pouquinho para ver se eu não tenho razão nas coisas que eu estou dizendo. Espero que você aplique isso na sua vida. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.